Olá, graça e paz. Mais um vídeo. Agora irei falar sobre a onisciência de Deus para dar prosseguimento a essa nova série que está no canal a respeito do princípio regulador do culto. Como já mencionei no outro vídeo, necessitamos conhecer quem Deus é. Necessitamos saber quem é a pessoa de Deus para que venhamos a cultuá-lo de forma correta e não da forma que nós temos visto por aí afora. Então, um segundo atributo irei trazer a vocês: a onisciência de Deus. Assim como o outro que eu me referi, que eu falei com vocês sobre a onipotência de Deus, este também não vou procurar falar muitas coisas fora do âmbito bíblico, como por exemplo a onisciência de Deus em ter criado o ser humano, todo o design do ser humano, ou propriamente da Terra, do local onde ela está, todo o cosmos. Eu poderia falar isso com vocês e, por certo, todos teriam a noção de quão maravilhosa é e quão infinita é a onisciência de Deus. Mas irei somente dar alguns toques, pontuar algumas coisas, para que assim eu venha entrar em um dos assuntos bíblicos que eu quero tratar com vocês. Amém? Então, primeiro, o que significa Deus ser onisciente? De forma simples, Deus ser onisciente significa que Ele tem todo o conhecimento. Nada, exatamente nada do que alguém saiba, Deus já não saiba. Exatamente nada. É impossível que venha ser do desconhecimento para Deus. Não há nada desconhecido que Deus não saiba. Deus sabe de todas as coisas. Tudo aquilo que o homem já fez, já produziu, já formou, já criou, Deus já sabia. Tudo aquilo que o homem ainda está fazendo e ainda vai fazer, Deus já sabe. Deus tem todo o conhecimento. Uma das formas de sabermos a respeito da onisciência de Deus, de nós conseguirmos entender a onisciência de Deus, é através da oração. Você sabia disso? No livro de Mateus, capítulo 6, no verso 8, diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Com toda certeza, muitos, por causa deste versículo, ficam se perguntando, então, qual é o motivo que nós temos, qual é o motivo que nós temos, então, para orar, se Deus já sabe o que nós necessitamos? Basta Ele nos dar aquilo que nós necessitamos, sem que venhamos a precisar a orar. Pois bem, Deus é um Deus pessoal, irmãos. E como um Deus pessoal, Ele quer que sua criação se relacione com o Criador, Ele, Deus. Então é por isso que nós necessitamos orar. É por isso que nós necessitamos buscá-lo em espírito e em verdade. Pois Ele é um Deus pessoal. Ele se relaciona. Ele também, como o ser humano, não da forma literal do ser humano, mas Ele também possui sentimentos como o ser humano. Os seus atributos morais, que também é encontrado no ser humano, porém este caído, tendo os seus atributos morais corrompidos, né? Mas ainda assim o que demonstra
Deus ser pessoal, fazendo sua criação, o ser humano ser um ser pessoal, comunicativo, acessível, relacionável. Amém? Então Deus, ele sabe de tudo que nós necessitamos antes de nós pedirmos. Então já vem o primeiro ponto aqui. Não adianta nós irmos até o culto, já que estamos aqui falando dos atributos de Deus e mais à frente entrarei de fato no princípio regulador do culto. Não adianta nós irmos ao culto como muitos por aí afora estão fazendo, infelizmente, desesperados, querendo dar as suas casas, querendo dar a sua própria vida até financeiramente falando, para conquistar algo das mãos de Deus, fazendo disso uma moeda de troca. Por quê? Deus, ele sabe da sua necessidade. A palavra é necessidade, não aquilo que você acha que precisa, mas de fato não precisa. Então, quando você vai ao culto, você tem que ir ao culto simplesmente para cultuá-lo, não para buscar aquilo que você não precisa, achando que necessita. Outra coisa, o que é de mais maravilhoso na onisciência de Deus, e também baseado nesse texto que eu acabei de ler, é que, imagine o seguinte, irmãos. Estamos, por exemplo, numa feira. Estamos numa feira popular, no meio da rua, e nós estamos conversando com alguém do nosso lado. Fica difícil, muitas das vezes, de compreender o que a pessoa ao nosso lado está dizendo, não é verdade? Porque é muito barulho. Pessoas indo e vindo, falando, conversando, outros gritando, os feirantes gritando, anunciando o seu produto para que as pessoas venham comprar. Qual é a primeira coisa que nós falamos quando tem muita bagunça em um outro ambiente fora da feira? Nós falamos comparando com a feira, porque é muito barulhento. Nossa, caramba, isso aqui parece uma feira. Exatamente, a feira é barulhenta. É uma bagunça sem fim, é algo que nos confunde muitas das vezes, porque queremos prestar atenção em algo e acabamos ouvindo outras coisas que não tem nada a ver com o assunto que queremos tratar no presente momento. O ser humano é limitado a isso, ele não consegue dar a sua atenção para mais de uma coisa. Ele dá a atenção sua total, 100%, para uma única coisa. Eu não estou aqui dizendo a respeito de você que de repente pode falar de um assunto aqui e de um outro assunto distinto ali. Mas o que eu estou dizendo é que a sua percepção, a sua atenção não será toda para um e toda para outro. O que você está fazendo é dividir a sua atenção com um e com o outro. Com Deus não é assim. A sua onisciência consegue distintamente saber todos os pensamentos. Atualmente, o censo da população mundial é mais ou menos de 7 a 8 bilhões de pessoas no mundo. Estima-se que cada ser humano tem em seu pensamento diariamente mais ou menos 30 mil pensamentos diários. Agora você imagina 7 a 8 bilhões de pessoas no mundo, cada uma tendo em seu pensamento durante o seu dia 30 mil pensamentos, e Deus conseguindo distintamente saber de um e de outro, de um e de outro. Só que a maravilha maior ainda se encontra no texto que eu acabei de ler. Antes que nós venhamos a pensar, Deus já sabe.
É maravilhoso ou não é? Então, novamente eu falo, não adianta entrar em desespero. Sei que a angústia é forte no país que nós vivemos, no mundo que vivemos. Só que nós temos que ter a confiança em Deus, sabendo que Ele é provedor, que Ele não desampara aqueles que se refugiam nele, que confiam nele. O se refugiar é isso, confiança em que Deus há de prover as nossas necessidades. Amém? Então vamos lá. Uma das coisas que também necessitamos entender, irmãos, Deus ser onisciente significa coisas que as pessoas às vezes nem param para pensar. Mas antes de eu continuar, eu quero ler mais uma passagem aqui e assim dar prosseguimento. Vamos lá no livro de Atos, capítulo 5. É a história tão conhecida de Ananias e Safira. E a história diz o seguinte, verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. A parte de sua esposa Safira é muito semelhante ao do seu esposo. Então eu prefiro parar por aqui, que vai ser o suficiente para nós darmos prosseguimento. Então, outro ponto que eu quero abordar, irmãos, a respeito da onisciência de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas falarem como uma forma de se defender: Deus conhece meu coração. Quando você vai repreender alguém, por exemplo, irmão, você está errado, irmã, você está errada, poxa, não vai por esse caminho, não faça isso. Não, Deus conhece meu coração. Eu sei o que eu estou fazendo porque Deus conhece meu coração. Não, irmão, essa vestimenta que você está usando aí não é apropriada, não é assim que Deus nos ensina em sua palavra. Deus conhece meu coração. Irmão, a forma que você está louvando a Deus, esse louvor aí que você diz ser louvor, não está agradando o coração de Deus porque não é bíblico. Não, a minha sinceridade Deus conhece. Deus conhece o meu coração. Você sabe o que isso significa? Você já parou para analisar essa frase? Deus conhece o meu coração? Irmão, Deus conhecer o seu coração significa que toda a sua podridão, tudo aquilo que você esconde do seu pai, da sua mãe, de sua esposa, dos seus filhos, do seu patrão, seja de quem for, Deus de fato conhece. Então, quando você pensar em usar esta maldita frase, Deus conhece o meu coração, pelo menos a use tendo a consciência: caraca, Deus conhece meu coração. Caraca, tudo aquilo que eu procuro esconder, que eu procuro colocar em oculto, Ele sabe. Pelo menos você faça dessa forma. Ananias, ele queria pegar e esconder algo dos apóstolos. Só que Deus, com sua onisciência, já sabia o que estava ali acontecendo. E, consequentemente, avisou a Pedro. Vamos ler novamente. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade,
mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Muitas das vezes, todos nós tentamos esconder algo de alguém, alguma mentira contada, algum fato que deixamos de relatar, não é? Pessoas que são empresárias, ao invés de colocar um valor em uma nota, coloca outro, adultera um documento, achando que ninguém nunca vai descobrir. Mas você está preocupado com a pessoa errada. Todas as vezes que você for fazer algo, você não tem que olhar ao seu redor. Você tem que olhar para o alto. Que Ele nunca dorme. Ele sabe de todas as coisas que você faz. Todas. Ele de fato conhece o seu coração. Ele sabe toda a sua podridão. Se o seu coração é sincero ou não, Ele sabe. Ele conhece. Então não adianta, irmão. Não adianta, minha irmã, você chegar e querer encher a boca para dizer que Deus conhece o meu coração, eu sou sincera. Não. Até mesmo a sua sinceridade é corrupta. Por que eu digo isso? Se você está colocando a sua sinceridade, por exemplo, no louvor, eu estou louvando a Deus com a minha sinceridade de coração, ok, mas o que você está cantando é bíblico. Se não for a sua sinceridade, a sua piedade é falsa. Porque Deus nos determina, em sua palavra, louvá-lo segundo a sua escritura. Nós conseguimos entender isso em milhares de textos. Então não importa a sua sinceridade de coração, o que importa é o que está escrito. Você compreende isso? Então nós já começamos daí. Não adianta. Eu sou uma pessoa sincera. Eu quero fazer o bem. Eu quero fazer o bem. Vocês já viram aqueles seriados ou até mesmo filmes em que uma pessoa se diz inocente, é lançada na prisão e ela começa a gritar: eu sou inocente, eu sou inocente. E as pessoas que ali dentro estão começam a zombar. Todo mundo aqui é, filho. Todo mundo aqui é inocente. Ninguém fez nada. De sinceridade, irmãos, o inferno está cheio. Você sabia? De sinceridade, o inferno está cheio. Deus sabe de todas as coisas. Tudo que você já fez algum dia com sua mãe, com seu pai, tudo aquilo que você ocultou a eles, achando que eles nunca iriam descobrir. Irmão, você não tem noção. Muitas pessoas acham que tudo que aconteceu no Antigo Testamento não ocorre por causa da Nova Aliança. Nós estamos aqui, lendo um livro do Novo Testamento. Ananias e Safira, ao mentir para Deus, porque é o que Pedro fala, que no verso 4, não mentistes aos homens, mas a Deus. Quando eles fizeram isso, quando eles consentiram isso em seus corações, em fazer, eles sofreram, eles pagaram por seu erro. Novo Testamento, irmãos, Nova Aliança, os dois caíram mortos. Sabe por que você até hoje ainda não morreu? Não, pelo menos de forma carnal. Porque Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Ele com toda certeza tem aguardado o seu arrependimento. Com toda certeza. Ele é longânimo. Ele espera. Ele busca
ver se você vai mudar ou não. Ou, muito provavelmente, ele já te entregou a vida que você desejou levar. Isso é extremamente triste, irmãos. Nós não podemos ter a ideia de que Deus não sabe de tudo que está ocorrendo. Você que é pastor, você que é líder de algum ministério, ou faz parte da liderança, se você sabe da verdade bíblica e não a prega, e não a proclama, porque tem medo de represália, tem medo de ser excluído do seu ministério, você é conivente. Você é conivente. Porque você continua repassando a mentira, o erro, o profano, e não aquilo que é santo, que é bíblico, que é justo e reto aos olhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Se eu não estiver enganado, Martinho Lutero disse uma frase que eu quero me apropriar agora. A verdade, a todo custo, a paz, se possível. O que isso quer dizer? Que vamos proclamar a verdade a qualquer custo, no sentido de tiver que alguém morrer, não tem problema? Ninguém quer que alguém morra. Ninguém. A todo custo, creio eu, se refere a, por exemplo, tem um homem de Deus pregando a verdade, e o custo dessa verdade pode ser a própria vida deste homem de Deus. Então a verdade a todo custo, que a vida seja ceifada de quem prega, a paz, se possível. Nós não devemos nos acovardar por causa das pessoas que não concordam com a verdade bíblica. Não devemos fazer isso. Devemos, pelo contrário, pregar mais ainda. Porque se alguém se ofender com a verdade bíblica, não é contigo que ela está se ofendendo, mas sim com o que está escrito, com o que Deus já colocou, já determinou em sua palavra. Deus conhece o seu coração. Deus, Ele sabe de suas intenções, até mesmo daquelas que você nem conhecimento tem. Não mude, persevere, busque pregar a verdade, não retenha aquilo que é de direito de Deus. Amém? De forma bem simples, bem breve, eu quis tratar desse assunto. Eu procuro me limitar, irmãos, a no máximo 25 minutos aqui. Já teve alguns vídeos que eu ultrapassei esse tempo, porque eu tenho a plena convicção de que sou um peixe pequeno ainda no mundo da teologia, principalmente aqui no YouTube. Então nem todos têm interesse em ver, ouvir as mensagens, e por causa disso os poucos que assim fazem, que ouvem, que veem, procuro colocar algo objetivo, simples e pequeno, até mesmo para que essas não venham perder o interesse, porque isso é do ser humano. Seria hipócrita em achar que isso não é a realidade que vivemos. Bem, não se esqueça, se inscreva no canal, curta o vídeo se assim desejar e compartilhe com outras pessoas. Deus abençoe seu dia.